Olá, meus amados, olá você que está nos assistindo pelo canal IGD. Está no ar o programa de Testemunhos da Graça de Deus. É um programa que veio para edificar a sua fé, para fortalecer o teu coração. É um programa que faz você saber que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus que continua hoje operando milagres e maravilhas. É isso que Deus Ele quer fazer na sua vida no dia de hoje. Assim como os olhos de Jó viram a Deus. A Bíblia diz que Jó conhecia a Deus somente de ouvir falar, mas os olhos de Jó viram ao Deus vivo, viram ao Deus verdadeiro, porque Deus Ele virou o cativeiro de Jó. Deus ouviu a oração de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e Deus Ele virou todo o cativeiro que Jó estava passando e fez muito mais do que o que Jó imaginava, do que Jó antes possuía algo, mas Deus fez ele possuir o dobro de tudo quanto ele possuía antes. Deus Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Creia que hoje o poder de Deus vai agir sobre a sua vida, o poder de Deus vai te alcançar aonde você estiver. Eu não sei aonde você está agora, mas o poder de Deus vai chegar até aí para tocar a sua vida e para mudar a tua história. Nós vamos agora a um momento de curiosidades bíblicas do Você Sabia? Será que você sabe a pergunta no dia de hoje? Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia e quais eram os nomes das esposas? Hoje bigamia é crime, não pode ter mais que um esposo, não pode ter mais que uma esposa, não. Isso era ali no Antigo Testamento, que havia ali, era a cultura ali daquela época, mas hoje não tem essa cultura não. Você tem que ser marido de uma só esposa, você tem que ser esposa de um só homem. Só que aqui a nossa pergunta do dia de hoje é: quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia e quais eram os nomes das suas esposas? Até o final do programa você pode pesquisar, veja se você sabe qual que é a resposta para essa pergunta. E no dia de hoje o nosso testemunho é o testemunho da pastora Sandra. Tudo bem, pastora Sandra? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouquinho para nós como é que era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Triste, né? Como eu estava dizendo a você, não tinha motivo para ser triste, não tinha uma lógica para que eu tivesse uma desilusão tão grande e tão jovem como eu tive. Tinha tudo para ser feliz, com a maioria das histórias, acho que de todos que passam aqui. Tudo. Tinha uma boa família, uma boa estrutura, tinha condições financeiras, morais. Porém, a infelicidade era constante no meu coração, embora muito jovem, já com 6, 5 anos de idade. Eu não tive uma alegria normal como as criancinhas tinham na época, mas eu não entendia por quê. Eu não sabia por quê, eu não entendia por quê. No meio da minha casa, eu via pessoas que não eram moradores dali conversando normalmente. Batiam em mim, puxavam a minha coberta e eu não entendia o porquê disso. Até os meus 10 anos de idade, eu dormia entre meu pai e a minha mãe, de tão medo que eu tinha. Eu não dormia com a luz apagada, eu não saía de casa só. E as pessoas, assim, embora no meio de tudo isso, eu tinha um grande número de amizade. Só que, assim, as pessoas, os meus amigos na época, até os meus 12 anos, eles se aproximavam, mas por interesse ou financeiro, ou interesse era uma boa aluna na época, interesse para que eu ajudasse no colégio, mas não saía disso. Quando eles não obtinham, não tinha, como dizer assim, não obtinha aquilo que eles desejavam, eles batiam, eles brigavam, eles me perseguiam. Eu lembro até hoje, meu sobrenome é Emília. E na época, mais ou menos até os 10 anos, passava um episódio, um programa que tinha essa personagem da Emília. E eu tinha um cabelo comprido, eles colocaram fogo no meu cabelo na época. Isso me trouxe trauma, que até os meus 18 anos eu não usava meu sobrenome de jeito nenhum. Eu não usava. Portanto, ocorridos assim, humilhações por causa disso. Mas o que assim, me afetou mais, Ana, foi a desilusão amorosa que eu tive. Eu não conseguia ser feliz com ninguém, eu não conseguia ter paz, eu não conseguia desenvolver o meu lado sentimental. E através também do lado sentimental foi que eu cheguei até Cristo, né? Eu conheci uma pessoa muito nova na época, eu tinha 14 anos, namorei essa pessoa por um bom tempo, 4 anos.
nesse relacionamento eu não conhecia Cristo. Eu tive um filho, deste filho nós moramos juntos mais 4 anos, foram 8 anos de convivência. Nós éramos imaturos, né? Mas não vivíamos bem. Ele ia muito para o lado como dizer assim, até mesmo que você estava falando do adultério. E eu era uma pessoa inexperiente, imatura, né? E agia conforme aquilo que o mundo me ensinava, agressividade e pagando mal com mal. Foi rompido na época porque teve uma terceira pessoa, essa terceira pessoa foi forte na vida dele, ele me abandonou. Essa foi a minha primeira desilusão forte. E dessa desilusão, eu não bebia, não fumava, mas eu fui levada ao alcoolismo, eu fui alcoólatra, hoje eu sei disso. Na época eu não aceitava, mas eu fui alcoólatra. Eu bebia por média, Ana, 12, assim, não é latinha, é engradados de cerveja, engradados, se eu não me engano, são 24 cervejas por dia. Isso para um homem é impossível. Você começou a entrar ali em desespero. Em desespero, porque depois dele eu fui noiva. Desse noivado nós estávamos tudo marcado para casar. E deste noivado ele me trocou novamente por uma outra pessoa, teve a terceira pessoa. E cada vez mais eu fui me afundando. Cada vez mais eu fui indo para um lado que eu não conhecia, mas o que o mundo me ofereceu para sarar o meu coração, a minha desilusão. E o engraçado disso tudo é que as pessoas sempre procuravam estar ao meu lado porque achavam que eu era divertida, achavam que eu trazia alegria para elas, achavam que ao meu convívio eu transmitia para elas paz. Mas só eu sabia o conflito que eu tinha no meu coração. Aquilo era o envolto da bebida, era envolto daquela situação. Quando passava aquela situação, era só choro e lamentações. Você começou a se envolver com a bebida até mesmo para esquecer as situações que você estava enfrentando. Sim. Então, e você imagina também, Ana, uma criança, porque meu filho era pequeno, era muito pequeno. A minha mãe, ela não entendia o porquê. Né? Porque, como eu disse para você, tive estudos, tive um bom emprego, tinha condições para ser feliz. Então eles não entendiam. Muitas vezes eu lembro com dor no meu coração, porque era uma coisa que eu não conseguia evitar, era uma coisa que estava fora do meu controle, porque eu dizia, eu não vou sair. Para você ter uma ideia, foi bem na época que eu estava terminando a minha faculdade. Eu ia para a faculdade, Ana, era assim... Era salvo segunda, terça e quarta, eu estudava. De quarta, assim, até o meu período. Diante, da metade do período em diante, até a outra segunda-feira, era barzinho, era sair com a turma, eu era viajar. E assim, e não era pelo lado emocional. Eu não era uma pessoa promíscua, mas eu era uma pessoa que vivia à base do álcool. E quem está nesse meio conhece de tudo. Conhece as pessoas erradas, conhece as pessoas de alto calão, mas também de baixo. E eu conheci lugares de alta sociedade, mas também conheci, como posso te dizer, até de uma forma até vulgar, de uma certa forma, o barzinho da esquina, né? Chegou ao ponto de ir e eu falava, não, eu não vou sair, porque eu tinha um filho pequeno, eu tinha uma família estruturada, como eu disse para você. E eles pediam, não tem por que você sair. E eu falava, não, mas eu não vou sair. Quando eu dava por mim, Ana, eu estava já no outro dia com ressaca. Eu tinha bebido e eu bebia. Era algo que fugiu do seu controle, você estava dependente ali do álcool. Fugia. E se você falasse para mim que eu era dependente do álcool, dependente química de uma droga lícita, eu falava para você, eu até agredia você verbalmente, porque eu falava para você que eu bebia socialmente. Mas uma pessoa, eu acredito, principalmente uma mulher, que ela tenha logo a sua biotipo dela é mais frágil do que o do homem, não tem como, não é lógico, não tem como ela adquirir, beber aquela quantidade como eu bebia. E no meio não era só a cerveja, eu bebia uísque, eu bebia coquetéis, no meio da noite toda eu bebia, você entendeu? E eu era avessa a relacionamento. Se uma pessoa chegasse até mim, chegou um ponto, Ana, que eu falava, eu não vou me envolver com ninguém, eu não vou
ter sentimento por ninguém, de tanto que eu sofri. Foram 3 relacionamentos fortes, porém, nesses relacionamentos fortes, nenhum deles assim, eu cheguei a concretizar o meu casamento e ser feliz. Nenhum deles. E isso criou em mim uma frustração ao ponto que, para eu me defender, eu expelia, sabe? Eu não E era queria. algo que você chegava bem próximo ali a ser feliz ao lado de alguém, mas de repente não dava certo. Mudava completamente, mudava. Não ia à frente, não tinha uma solução. Não tinha, né? E eu cheguei num ponto de desespero emocional, de desespero, né, mental, porque eu falava, meu Deus, eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho capacidade, o Senhor, assim, deu a capacidade para que eu tivesse um bom estudo, uma boa direção financeira. O Senhor me deu capacidade para que eu envolvesse numa sociedade de um nível grande. Mas eu não entendo porque as coisas não acontecem. Eu não era uma pessoa má. Eu não era uma pessoa que, por as suas condutas, a não ser o álcool, tinha, como assim, uma imagem vexatória. Não tinha. Porque eu era uma pessoa, que eu digo para você, tirando o alcoolismo, eu era uma pessoa que tinha um caráter correto. Porque eu tive uma educação séria. Minha educação, meus pais eram muito rígidos. Era aquela situação que, se eu encontrasse um papel de bala, eu não pegasse. Porque se eu pegasse, os meus pais faziam que eu devolvesse. Porque não era meu. Então não tinha por que ter uma conduta desta forma. E com isso meu filho sofreu muito. A minha família sofreu muito. Eu acho que de todos eles, eu acho que eu sofri muito mais, eu tenho a certeza disso. Só que era uma coisa que eu não conseguia sair. Primeiro, porque eu não aceitava a situação que eu vivia. Segundo, que eu não conhecia Deus. Embora que eu dizia que Deus era comigo, que eu não precisava. E o que te levava ao álcool, Sandra? Acho era que... um vazio, de repente? Eu acredito que sim, Ana, porque a sociedade, para você conviver, para aqueles que não são de Deus, a sociedade, ela cobra para você grupos. Tem os grupos dos intelectuais, tem os grupos, né, de rua, tem os grupos dos drogados, cada um tem o seu grupo de convívio. Eu não era viciada em nada, né? Eu tinha uma boa educação. Então, de uma certa forma, para aqueles que não têm a Deus, é cobrado. Os jovens, hoje em dia, eles são cobrados muito nesses aspectos. Se ele é um que não bebe, não fuma, ele é considerado como careta, ele não tem entrosamento no meio daqueles que a sociedade diz que devemos conviver. Então, é uma coisa frustrante, é uma coisa Seria errada. do convívio social mesmo. Para você fazer parte da sociedade, você vai sair, você vai para um barzinho, você Sim. vai beber, é natural, não é? Sim, para quem está de um outro lado, quem está do lado de lá, é normal isso. É uma coisa assim, até as pessoas buscam isso, porque de uma certa forma isso lhe traz, como eu vou lhe dizer a palavra para você, prestígio, status. Traz status para você. Mas o que me levou, o engraçado, Ana, é que até os meus 17 anos eu não conseguia nem sentir o cheiro da bebida. Eu não conseguia sentir o cheiro da bebida, eu tinha pavor do álcool, eu tinha nojo do álcool e do cigarro. Então, foi uma coisa em volta da desilusão afetiva, junto com a vontade de conhecer, a vontade de sair daquele mundo de sofrimento e conhecer a felicidade, em busca da felicidade.